trouxe uma bolsa linda para vocês fazerem. Olha que charme! Ela ficou um arraso. É uma bolsa que fica super estruturada, olha, bem firminha, tem um espaço muito legal por dentro. Olha como ela fica linda por dentro também. Uma bolsa que dá para carregar assim, fica bem gostosa de carregar assim. E também com alça tiracolo, que dá todo um charme, a gente já deixar aqui penduradinho e escolher como quer usar. Se não quiser usar pendurada, pode usar assim, com um charminho mesmo. Aqui eu pendurei um tassel também, para dar mais um charme. E olha esse ponto maravilhoso. Fica lindo, né? Olha que detalhe. Esse ponto fica muito fofo. Olha embaixo como ela fica. É uma bolsa que é para vocês arrasarem mesmo. Gente, tô apaixonada nela. Eu já amei. Olha como ela fica fofa. É uma bolsa clássica, feita com fio de malha. E vocês podem fazer em uma única cor inteira, ou vocês podem mesclar duas cores, como eu fiz aqui. Eu achei que ficou bem delicada esse rosa com branco. E ela combina com muitos estilos. Ela combina tanto com o estilo mais social quanto um estilo de passeio, porque ela ficou muito legal. Olha. Essa bolsa ficou com 28 centímetros de largura, 20 centímetros e meio de altura e com 6 centímetros aqui de espaço por dentro, essa parte de baixo. E para quem é apaixonado por bolsa, eu tenho certeza que vocês vão amar. Vem comigo! Então já deixa aquele like para mim, já deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Caso vocês não sejam inscritos no canal, se inscrevam, que tem muitas coisas legais vindo por aí. Compartilhem o vídeo com outras pessoas e bora fazer! E este é o material que nós vamos utilizar para o nosso trabalho. Eu trabalhei aqui com duas cores de fios diferentes, mas vocês podem fazer a bolsa também de uma única cor. Eu utilizei 360 gramas do fio branco, que é um fio, na verdade, champanhe, e utilizei 300 gramas do fio rosa. Esses dois fios aqui são fios premium, eles são de 36 milímetros, eles têm essa espessura e tem um pouco de elasticidade. São fios bem macios por serem fios prêmios e são fios regulares. Vocês podem utilizar e trabalhar também com fios residuais. Aqui eu utilizei os dois fios prêmios. Os fios são da Amorino Fios, essa cor é a champanhe e essa cor aqui é a cor nude. Para trabalhar com os fios, eu utilizei uma agulha número 8, uma tesoura. E aqui são os detalhes que vocês vão utilizar para colocar na bolsa. As alças, como vocês preferirem. Caso queiram colocar a alça, assim como eu coloquei, é uma alça dourada, com mosquetões também dourados. E eu coloquei também um mosquetão para que a gente possa colocar e tirar o tassel, que eu também vou mostrar para vocês como fazer. Então, para o tassel também vai um pouquinho mais de fio, além dos fios que nós utilizamos na bolsa. E caso vocês prefiram, vocês podem também colocar um fechinho aqui na parte de dentro, um ímã. Aqui na minha bolsa eu não coloquei, não achei que a necessidade, mas caso vocês queiram, vocês também podem incluir um fechinho que grude, um fechinho de ímã ou algum outro fecho de preferência de vocês. E é isso, pessoal, bora fazer! Nós vamos iniciar prendendo a linha na agulha. Então, primeiro eu vou colocar a linha sobre meu dedo, jogando o fio para lá. Vou colocar a agulha por debaixo deste fio, por cima deste outro fio, puxar aqui para cima, dando uma giradinha, puxar os dois fios para baixo. Desta forma, eu já prendi a minha linha na agulha. Agora, eu só seguro o fio menor e ajusto aqui o fio do novelo para que não fique nem tão largo e nem tão apertado. Passe a agulha normalmente
sem ficar apertado e nem frouxo. Agora, nós vamos fazer uma sequência de correntinhas, que é laçar o fio do novelo e passar por dentro desta linha que está na agulha. Laço e passo por dentro desta argolinha que está na agulha. Isso que vai se formando são as correntinhas. Cada vezinho deste que se forma é uma correntinha. Nós vamos fazer um total de 15 correntinhas. Fiz as minhas 15 correntinhas. Essa que está na minha agulha eu não conto. Agora, eu vou virar o meu trabalho ao contrário. E estão vendo aqui atrás que formam esses nozinhos na parte de trás? É aqui que nós vamos fazer o nosso trabalho agora, pegando estes nozinhos de trás. Então, minha linha está saindo aqui e tenho logo em seguida um nozinho. Eu não vou fazer neste, eu vou vir neste daqui. Então, assim, onde sai minha linha, pulo um, venho no outro. Aqui eu vou colocar a minha agulha, laçar o fio do novelo, trazer para cima, fico com duas na agulha, laço novamente e tiro as duas. Fiz o meu ponto baixo. E aqui, essas correntinhas onde eu pulei, também são equivalentes a um ponto. Aqui eu tenho uma correntinha e a cabecinha da correntinha logo aqui em seguida, simulando também um ponto. Então, aqui eu já tenho equivalente a 2 pontos. E agora, eu vou trabalhar sempre nos nozinhos aqui de trás. Então, vou colocar a minha agulha aqui, pegando só um nozinho, olha, a correntinha está aqui na frente. Estou aqui na parte de trás, pegando o nozinho. Trago a minha linha aqui pra cima, laço e faço meu ponto baixo. Coloco aqui, pegando o nozinho, laço, trago pra cima, fico com duas na agulha, laço de novo e tiro as duas. E assim eu vou fazer a minha sequência de pontos baixos até o final da carreira, até o meu último nozinho aqui. Finalizei aqui a minha carreira e eu preciso encerrar com os meus 15 pontos. Então, eu vou contar este daqui do ladinho e contando com ele, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cada vezinho deste aqui que se forma também é um ponto. Então, eu finalizo aqui com 15 pontos. Agora, aqui, para fazer a quininha, nós vamos acrescentar mais 2 pontos baixos para que ele faça aqui a viradinha. Eu vou acrescentar esses 2 pontos aqui no mesmo buraquinho da onde eu coloquei este último ponto. Então, venho no mesmo lugar, puxo mais um ponto baixo, e mais outro ponto baixo, 2 pontos baixos. E agora, eu vou vir aqui no meu próximo ponto, então, aqui onde eu coloquei o ponto, meu próximo ponto é este daqui, bem aonde começa o outro aqui da parte reta. Aqui eu fiz a quininha. Então, aqui que eu coloquei os meus 3 pontinhos. Cada pontinha, nós vamos ter 3 pontos. Então, aqui nesta pontinha aqui, eu tenho 1, 2 e 3. Aqui, ó, 1, 2 e 3. Meus 3 pontos. Agora, aqui na frente do outro ponto, que é onde eu vou colocar a minha agulha. Aqui, eu vou deixar, olha, eu tenho a correntinha, eu vou deixar esta alcinha aqui e vou pegar somente esta alcinha de fora, porque assim eu faço um detalhezinho também aqui, nesta parte de baixo. E este fio menor, eu já vou acompanhar, vou deixar ele grudadinho aqui pra gente ir escondendo o fio. Então, conforme eu for fazendo as laçadas, eu vou deixar ele escondido aqui pra gente já arrematar. Então, no próximo ponto, ó, tem o Vzinho aqui, eu vou pegar só a alcinha do lado de lá. Deixo meu fio aqui, pego o fio do novelo e faço um ponto baixo aqui. Já vou iniciar agora os meus pontos até o final, pegando aqui sempre pela alcinha do lado de fora, deixando o meu fio aqui para esconder, laço o fio do novelo, laço de novo e faço um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo até aqui o meu último ponto. Finalizei meus pontos aqui da parte reta, eu fiquei num total de
13 pontos aqui nessa parte reta, a mesma quantidade que eu fiquei aqui antes de chegar na voltinha. Por quê? Nós vamos considerar que temos um ponto dos 15, nós tínhamos 15 pontos. Então, nós vamos considerar um ponto aqui da beiradinha, um aqui e um aqui, e um aqui e um aqui. 2 desses pontos aqui de cada fileira, eles vão estar aqui fazendo essa bordinha. Na bordinha, nós vamos ter o total de 3 pontos nestas fileiras, nessas primeiras fileiras. Então, aqui eu tenho 13 pontos, nas bordinhas eu tenho 3 pontos. Então, aqui eu preciso acrescentar também mais 2 pontos. Aqui eu já tenho que é aquele ponto que nós fizemos aqui na viradinha, aquela correntinha e a cabecinha do ponto. Então, aqui para fazer a viradinha, eu vou colocar os meus pontos dentro da própria correntinha, pegando aqui uma alcinha e vou fazer aqui 2 pontos. 1 e 2. E o meu terceiro está aqui completando, que eu vou fazer o fechamento agora, e já é essa correntinha. Eu vou vir aqui com a agulha do lado ao contrário, nesta primeira cabecinha aqui, vou colocar a minha agulha aqui, passar o lacinho lá pra trás, aí vocês já podem dar uma ajeitadinha aqui. E vou fazer o meu primeiro ponto aqui, colocando, olha, ainda na correntinha, colocando aqui atrás, segurando aqui, ó. Aqui eu coloquei os pontos no meio da correntinha, então, só vou colocar a minha agulha aqui, sair aqui atrás e fechar, assim, prendendo. Vou ajustar, porque esta parte aqui, ela simula os outros pontos. Então, é como se fosse um ponto. Então, preciso deixar ele do tamanho equivalente aos outros pontinhos aqui. Eu vou laçar o fio do novelo e passar aqui por dentro. E aqui eu já tenho o meu primeiro ponto da próxima carreira. Só que nesta viradinha, agora nesta próxima fileira, nós vamos fazer 2 pontos aqui nas viradinhas dentro de cada ponto, um aumento dentro de cada ponto. Então, vou fazer mais um ponto no mesmo lugar de onde eu puxei este, eu vou puxar mais um ponto. Então, já iniciei a minha outra carreira com 2 pontos. E agora, cheguei aqui na minha parte reta, onde eu tenho os 13 pontos antes da viradinha, e eu vou fazer um ponto sobre cada ponto, só que pontos centrados. Então, aqui eu tenho o meu Vzinho, eu vou vir aqui no meio do ponto, colocar a minha agulha aqui dentro, sair aqui atrás, também no meio do Vzinho e no meio do nozinho, eu laço e faço um ponto baixo. Venho no próximo, a mesma coisa, aqui no meio do Vzinho, saio aqui no meio também, laço, faço ponto baixo. E vou fazer os pontos baixos até aqui o final, completando meus 13 pontos da parte reta. Fiz aqui meus 13 pontos da parte reta, cheguei aqui na viradinha, e na viradinha eu vou fazer 2 pontos sobre cada ponto, também pontos centrados. Então, eu vou colocar a agulha e fazer 2 pontos. Se eu tenho 3 pontos, eu vou ficar com 6 no total. Então, coloquem 2 pontos centrados sobre cada ponto aqui da viradinha. Terminei aqui, então, meus 6 pontos, e agora eu inicio novamente na parte reta, nos meus 13 pontos, sem aumento. 1 ponto sobre cada ponto, aqui da parte reta, até o final da carreira. Cheguei aqui na parte da viradinha, e lembrando que eu já fiz 2 pontos aqui no primeiro ponto da viradinha. Então, eu tenho mais 2 para colocar 2 pontos em cada ponto. Então, venho aqui no meu próximo ponto da viradinha, coloco aqui no meio, fazendo ponto centrado também, e vou fazer 2 pontos. E agora, aqui no próximo ponto também, 2 pontos.
E eu vou ficar também com uma voltinha com um total de 6 pontos. 2 pontos sobre cada ponto. Terminei aqui, agora eu só vou fazer o fechamento. Nós vamos fazer o fechamento assim como nós fizemos no anterior. Venho aqui, coloco a minha agulha aqui, puxo minha alcinha lá pra trás, assim, ajeito aqui já, e eu vou fazer ponto centrado também. Só que aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, porque nós já vamos iniciar também a subidinha da bolsa. Eu vou deixar uma alcinha para fazer uma borda, uma pontinha. Então, eu vou vir aqui, passar por debaixo destes 2 fios que eu acabei de passar por lá. Vir aqui neste primeiro ponto, olha. Aqui por baixo, minha agulha vai passar aqui por baixo destes 2 fios que eu acabei de jogar pra lá. E ela vai entrar aqui no ponto centrado. Então, ó, aqui por baixo dos 2 fios, passo aqui por baixo, pus o centrado. Laço, prendo ele aqui e ajusto. Puxem bem para fazer a simulação do tamanho do ponto, para ficar igual aos outros, do mesmo tamanho dos outros pontos. Laço e vou puxar meu ponto aqui para cima, assim. Então, aqui com o meu ezinho na agulha, eu não vou fechar o meu ponto baixo, vou deixar só o ezinho aqui mesmo, sem completar o ponto. Vou vir aqui no próximo, estão vendo os vezinhos que se formam aqui? Nós vamos trabalhar nessas alcinhas aqui do lado, que vai ser o lado que nós vamos subir a bolsa. Nós vamos pegar aqui a alcinha e vamos pegar também o nozinho. Então, toda vez que nós pegarmos essa alcinha, nós vamos pegar um nozinho aqui de trás também. Esses nozinhos que se formam. A alcinha e o nozinho nós vamos pegar. Por quê? Desta forma, a nossa bolsa vai subir estruturada, ela vai fazer uma paredinha na bolsa. Então, nós vamos laçar e puxar o fio aqui pra cima. Agora, nós estamos com 2 na agulha. Eu vou passar esse que eu subi aqui por dentro deste fio. Assim. Agora sim eu faço meu ponto baixo. Então, este foi o meu primeiro ponto. Agora, nas demais, também vou pegar essa alcinha. Só que antes, eu vou puxar um ezinho, que é esse detalhe aqui, que nós vamos fazer na bolsa. Então, no mesmo lugar de onde eu saí, eu vou colocar a minha agulha aqui, puxar uma laçadinha, não vou subir muito, tá? Eu só vou colocar a agulha aqui o suficiente para eu ir para o próximo ponto. Porque isso vai abraçar o meu ponto baixo. Vocês vão entender agora no próximo. Então, subi essa laçadinha aqui no mesmo lugar, venho aqui no próximo, pego a alcinha e pego o nozinho. Laço, subo aqui, olha, estou com 3 na agulha, então, vou passar por dentro desta que eu acabei de puxar. Subo aqui, ó, desço minha linha aqui, laço e faço ponto baixo. Ó, estão vendo que ele abraça o ponto baixo? Então, olha, aqui no mesmo lugar, vou fazer a alcinha. Subo aqui, a alcinha, ó. É só deixar a agulha escorregar, tá? Não posso subir ela numa altura, nem dar a altura total do ponto baixo, para não ficar frouxo esse pontinho. Então, ó, só vou colocar, puxar e deixar a agulha escorregar um pouco. Venho no próximo ponto, pego a alcinha, pego o nozinho, laço, passo por dentro, fico com 2 e agora sim faço o meu ponto baixo. Então, vocês só se atentem para não ficar apertado, para ficar fluido, né? Só abraçar realmente o ponto. Abraçar o ponto e também não ficar frouxo. Vou fazer aqui mais um, para vocês poderem ver. A bolsa nós vamos subir toda dessa forma, tá? Então, olha, venho aqui no mesmo ponto, puxo a laçadinha, ó, só deixar fluir. Sobe a agulha, pego aqui a alcinha, pego o nozinho. Laço, passo por dentro, ó, subo para fazer meu ponto baixo. Venho aqui no mesmo lugar,
laço, venho aqui no próximo para fazer o ponto baixo. Pego a alcinha e o nozinho, subo ele aqui, passo por dentro, laço, passo por dentro, fazendo ponto baixo, ó. O detalhe que ele vai fazendo, vai abraçando o ponto. Então, essa laçadinha que eu subo aqui no mesmo lugar, é só para abraçar o ponto, tá? E aqui, ó, pego a alcinha, pego o nozinho, aqui que eu subo o meu ponto baixo. Então, passo por dentro desse, desço ele aqui, laço e faço ponto baixo. E assim nós vamos fazer até o final da carreira, e aí eu vou mostrar o fechamento para vocês. Então, ó, pego os dois aqui, laço, passo por dentro, laço e faço ponto baixo. É só isso, gente, é bem simples. Aqui vocês vão descendo para que ele fique bem bonitinho, tá? Se vocês acharem que o detalhe, ó, está viradinho, só ajeitem aqui com a mão e já vão descendo ele assim para ficar bonitinho, todo uniforme. E vamos aqui fazer em toda a volta sem aumentos. Ó, reparem, conforme vocês vão fazendo, como não vai ter aumentos, vai ser ponto sobre ponto, ela já vai fazendo essa quininha aqui e já vai subindo estruturada, porque nós estamos pegando o nozinho também, então fica bem firme. E aí, nós vamos fazer a primeira fileira já da subidinha da bolsa. Então, cheguei aqui no final e deixei o último para fazer com vocês. Esse último aqui é aquele ponto que nós fechamos, aquela que a gente colocou a agulha aqui embaixo e fez o ponto aqui embaixo. Então, este daqui eu também preciso trabalhar sobre este ponto, para fazer aqui o fechamento da minha quininha. Então, exatamente como eu estava fazendo antes, vou puxar aqui uma alcinha no ponto anterior, vou deixar ela aqui, e aqui nós vamos colocar aqui, aqui na voltinha, olha. Pego aqui, olha, este pontinho aqui, ó, no meio aqui desse pontinho que nós fizemos aqui. Ele é meio gordinho assim mesmo, mas é aqui mesmo que a gente coloca a agulha, ó. Nós vamos puxar a linha para fazer o ponto baixo aqui. Então, puxo aqui e daqui sai o meu ponto baixo. Subo e faço o meu último ponto, meu ponto baixo. Então, olha, a minha quininha aqui se completou, ó, como ela está. Assim. Agora, nós vamos fazer o fechamento. Então, ó, ficou assim, eu puxo aqui a minha linha e vou vir aqui, o meu próximo, aqui foi o ponto onde eu fiz agora. O meu próximo está aqui, o meu primeiro ponto. Eu vou vir na cabecinha do primeiro ponto, com a agulha do lado ao contrário, assim. Coloco aqui na minha linha, puxando lá pra trás. Todos os fechamentos nós vamos fazer assim, tá? Então, se tiver alguma dúvida, toda a carreira agora de subida, nós vamos fechar exatamente desta forma. Então, se ficar alguma dúvida lá na frente, volta aqui e olha esse fechamento, tá? Então, olha, nós puxamos aqui o ezinho, também para simular o mesmo tamanho de ponto. Só que agora eu vou vir, eu tenho aqui esse pontinho onde eu puxei, ó, onde prendeu. Eu vou vir aqui, neste daqui, e fazer o centrado aqui, ó. Aqui da onde sai o meu fio, ó. Meu fio está saindo deste daqui. É aqui mesmo que eu vou colocar minha agulha, no ponto centrado aqui deste próximo. Coloco aqui com a minha agulha virada pra cá, ajusto o fio, deixando proporcional ao tamanho dos outros pontos, assim. Laço a linha e puxo aqui pra cima. Puxo o meu ezinho. O primeiro ponto nós não fechamos, tá? A gente vai abraçar com esse. Então, venho aqui no próximo, coloco aqui no ponto centrado, laço e subo ele aqui. Ó, este primeiro ponto não pode ser tão largo, tá? Porque é aquele que vai abraçar, então, ó, não pode ficar tão largo. Então, coloco aqui no meio do ponto, puxo, passo por dentro deste, e agora sim, laço e faço ponto baixo. E agora, eu vou continuar minha carreira. Venho aqui, só que ao invés de pegar dentro, só a alcinha aqui que a gente estava pegando de dentro, nós vamos pegar no centro do ponto, direto aqui no centro do ponto, ó. Sempre olhem o Vzinho e o nozinho, tá? Pra sair aqui no meio.
para ficar bem estruturada a nossa bolsa. Subo aqui, opa, esqueci de fazer aqui, ó, o detalhe, ó. Aqui primeiro, para puxar o ezinho que vai abraçar, tá? Então, no mesmo lugar de onde eu fiz, ó. Puxo o ezinho, não muito alto. Venho no centro do ponto, laço, passo por dentro e agora sim, o meu ponto baixo. E assim, nós vamos fazer na segunda carreira. Vou fazer mais um aqui, ó, no mesmo lugar, puxo aqui, minha alcinha, venho no próximo, no ponto centrado, olhem aqui se tá saindo no lugar certo, puxo aqui meu fio, passo por dentro, laço e faço ponto baixo. Então, olha, assim nós já vamos construindo nossa segunda carreira com esse detalhezinho. E aqui fizemos o fechamento. Então, agora, a nossa bolsa já vai tomando estrutura e forma. Conforme a gente vai fazendo aqui as laterais, ela já vai se ajeitando. Mas vocês podem também ajeitando com a mão, assim, para que ela já vá virando, porque começa a puxar mesmo, porque como a gente não faz aumentos, então ela já vai fechando. E ó, embaixo, como está ficando bonitinho, ó. Que linda. E aqui já vamos fazer agora a próxima carreira. E vocês vão subir um total de 6 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponto sobre ponto, um ponto sobre cada ponto, sem aumentos, tá? E também fazendo aquele fechamento. Caso tenha ficado alguma dúvida, volta e veja o fechamento e os pontos também, exatamente da mesma forma. Então, vocês vão subir 6 carreiras. E aqui, olha como ela ficou por dentro. É uma bolsa que fica bem estruturadinha, olha que linda que ela fica. A parte de baixo, super bem firminha, olha, estruturada. Agora, nós vamos iniciar a nossa cor cor-de-rosa. E nós vamos fazer aqui o fechamento para iniciar a outra cor, tá? Então, este fechamento vai ser um pouquinho diferente, porque nós vamos finalizar esta cor para começar a outra. Então, eu finalizei aqui o meu último ponto, eu vou tirar a minha linha aqui de dentro, vou colocar a minha agulha aqui, onde eu faço fechamento mesmo, pegando as duas alcinhas, vou puxar ele aqui para dentro e vou voltar ele aqui dentro do mesmo lugar aonde eu saí, só que pegando um nozinho também, aqui, ó, assim, pegando o nozinho também. Então, puxo o fio aqui para dentro e agora só escondo ele aqui por dentro. Então, para iniciar a minha cor rosa, eu vou pegar aqui em qualquer lugar, vou pegar próximo aqui de onde eu estava fazendo o fechamento mesmo, vou laçar o fio e trazer aqui para cima também um ezinho. E vou deixar a pontinha aqui para que eu possa ir arrematando conforme eu for fazendo meu trabalho, eu vou arrematando ela aqui, vou fazendo por cima dela também. Vou puxar aqui, da mesma forma como estávamos fazendo o primeiro ponto. Venho aqui no ponto do lado, também ponto centrado, pego a minha linha, subo aqui, passo por dentro e agora eu faço um ponto baixo, fecho meu ponto. E agora, venho no mesmo ponto e continuo a sequência por cima aqui, ó, das duas linhas para já fazer o arremate, ó. Subo aqui a minha linha, não pode subir muito. Subo a minha linha, pego no próximo ponto, ó, não dá pra ver aqui, ó. Eu laço, trago pra cima, passo por dentro, laço e faço o ponto baixo. Mesma coisa, mais um ponto. Subo a linha, pego mais uma, passo por dentro, laço e faço ponto baixo. E aqui, olha, já estou escondendo os meus fios por dentro aqui, da onde eu estou fazendo o trabalho. E agora, nós vamos iniciar fazendo com a cor rosa, também exatamente da mesma forma.
E com a cor rosa, vocês vão subir o total de 4 fileiras. Eu já comecei aqui a minha 5ª fileira. E essa 5ª fileira, nós vamos fazer aqui as correntinhas para fazer a alça da bolsa. Então, eu fiz aqui a divisão. Como que vocês vão fazer essa divisão? Coloquem a bolsa assim ao meio e vocês vão centralizar aqui no meio. Nós vamos trabalhar sobre 6 pontos. Então, eu tenho que ter 6 pontos deste lado e 6 pontos deste outro lado. Então, aonde eu marcar, eu vou marcar pegando os 2 lados. Aqui, eu tenho 13 pontos, sem contar este que eu marquei, tá? Olha, aqui estão esses 2 aqui que eu marquei. Eu tenho 13 pontos aqui deste lado, 6 pontos aqui no meio e mais 13 pontos aqui deste outro lado. Então, essa é a divisão de vocês. Nós temos 38 pontos no total, que nós subimos nossa bolsa exatamente com a mesma quantidade de pontos. Então, se vocês fizerem essa divisão, vai dar certinho aqui no meio da bolsa. E por quê? Nós não temos aqui a quantidade aqui até chegar, pode ser que mude do meu para o de vocês, porque depende de onde vocês colocaram a agulha para começar, tá? Então, vocês precisa ter essa divisão, façam assim, desta forma. Dividam 6 de um lado, 6 do outro lado, e entre aqui o meio tem que ter 13 pontos, tá? E vai dar aqui o meio certinho da bolsa. Agora, nós vamos começar a fazer essa carreira. Eu vou fazer um ponto sobre cada ponto até aqui, este ponto aqui, que é antes da minha marcação. Façam o de vocês. Então, trabalhei meus pontos aqui até chegar na minha marcação. Aqui no meu deu 8 pontos, mas isso depende muito de onde vocês iniciaram a carreira rosa. Então, pode ser que tenha diferença, tá? Por isso, marquem da forma como eu mostrei para vocês. Chegando aqui na marcação, eu não vou fazer o ponto da marcação, que seria este daqui. Então, eu vou fazer 6 correntinhas, que são equivalentes a esses pontos aqui que eu vou pular. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz as 6 correntinhas, eu vou pular os meus 6 pontos aqui. Então, o meu último é neste daqui, este daqui também é o meu 6º. Eu venho aqui neste daqui, que é o próximo, depois da minha marcação, que é o 7º. Então, olha, aqui eu ainda trabalhei. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É neste daqui que eu vou fazer. Eu vou fazer um ponto baixo, só que eu vou colocar a agulha por dentro desta alcinha, aqui no meio, e puxar aqui o ponto para fazer o ponto baixo. Puxo a linha e faço um ponto baixo. Então, fiquei com as minhas 6 correntinhas e já iniciei aqui a minha carreira. Aqui, da mesma forma, só que eu vou puxar aqui de dentro também aquela linha para fazer o próximo ponto. Assim, venho aqui no próximo e passo por dentro e puxo. E continuo a minha sequência até a próxima marcação. Cheguei aqui na minha marcação de trás, é a mesma coisa, mas eu vou fazer com vocês. Então, cheguei aqui até o último ponto e aqui é o meu primeiro ponto marcado. Então, vou pular e fazer 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pulei 6 correntinhas, fiz 6 correntinhas. Pulei 6 pontos, fiz 6 correntinhas. Venho aqui no 7º, esse é o meu 6º, eu venho no 7º, coloco por dentro aqui da alcinha, no meio do ponto centrado, e vou fazer um ponto baixo, assim. Venho aqui dentro ainda, puxo a alcinha, e agora, normal, no meu próximo ponto. Passo por dentro, tiro os 2. E continuo fazendo o processo, fazendo aqui o fechamento, como nós fizemos antes, e aí vocês façam até o de vocês, até aqui onde inicia nossas correntinhas. Cheguei aqui no meu último ponto antes, eu posso agora já soltar os meus marcadores.
Posso tirar. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Aqui foi o meu último ponto que eu trabalhei. Eu vou colocar o fio aqui, puxar, assim como nós estávamos fazendo. Vou vir aqui na correntinha, eu vou pegar, ó, isolando essa alcinha de baixo, eu vou pegar essa e a de trás. Estão vendo que aqui atrás tem outro fio? Para ficar mais firme, eu vou isolar uma só essa daqui de baixo, e vou trabalhar sobre essas duas. Então, venho aqui e puxo meu fio também. A mesma coisa, passo por dentro, laço e puxo o fio. Agora, aqui também, dentro da mesma correntinha, puxo um fio, venho aqui dentro da próxima, ó, só pegando, trabalhando sobre as duas aqui, a de trás e essa de cima. Só deixo a de baixo aqui, ó. Trabalho sobre essas duas aqui e deixo só a de baixo. Então, subi o fio aqui, venho aqui na próxima, puxo, passo por dentro, laço. Porque assim nós vamos trabalhando os mesmos pontos. Coloco aqui dentro, puxo o fio. Venho aqui no outro. Vou fazendo o mesmo ponto dentro das correntinhas. Cheguei aqui no final, eu vou continuar como eu tava fazendo aqui no meu primeiro ponto, que é o meu primeiro ponto baixo que eu tinha feito aqui também no ponto centrado. Continuo. E é isso, exatamente isso. Agora é só continuo igual. Venho aqui, puxo aqui, sempre no ponto que eu estou trabalhando e faço o ponto baixo no próximo. Assim, exatamente igual estávamos fazendo. Eu vou fazer isso exatamente igual do outro lado também. Terminei aqui a minha carreira, cheguei aqui no final, já puxei a alcinha lá para trás, como a gente faz nos fechamentos. Agora, eu vou colocar no mesmo lugar onde a gente coloca, aqui onde sai o fio, também em ponto centrado, segurar o meu fio. Só que eu vou puxar o fio pra cá. Saiu meu fio aqui, eu vou começar a fazer pontos baixíssimos aqui entre os meus pontos. Então, aqui eu faço um, eu venho aqui, ó, no espacinho, deixo daqui, puxo o outro, aqui em cima, puxo outro, aqui, ó, sempre pegando as duas alcinhas. Puxo, passo por dentro dele mesmo. Coloco aqui, puxo, passo por dentro dele mesmo. Assim, em pontos baixíssimos, toda a carreira aqui de cima, pegando sempre as duas alcinhas e passando aqui por dentro. Então, façam isso até o final da carreira. Cheguei aqui no meu último ponto, eu vou cortar o meu fio. Vou puxar ele todinho e vou simular o ponto aqui para fazer este último. Então, vou vir aqui, pegar essas duas alcinhas aqui, puxar aqui por dentro e passar aqui por dentro de onde eu saí. Coloco a minha agulha lá por dentro e saio aqui. Puxo a linha lá para trás e faço a simulação do ponto para continuar exatamente igual como começamos. Esse fio aqui, a gente só vai esconder aqui passando por dentro. Caso vocês queiram, pode até passar uma colinha toda vez que faz o arremate. Mas se passar e prender bem presinho, não há necessidade. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o tassel. Eu cortei aqui 10 tiras de 35 centímetros.
Então, tem 10 pedacinhos de fio de 35 centímetros. E cortei também aqui, tem a metade de um pedacinho do fio, porque eu quero que seja um pouquinho mais fino. Eu vou separar e colocar as tiras bem ao meio, bem alinhadas, as pontinhas delas. E vou ver onde que é o meio aqui para prender. Então, eu vou amarrar bem no meio da tira. Então, posso até jogar para lá, para ver se eu estou bem no meinho mesmo. Podem ajustar por enquanto, antes de prender, para que fique bem certinho, para não desperdiçar as pontinhas, né? Então, ó, alinhem bem e podem fazer um nó. Então, eu vou dar um nó, apertar bem, cuidado para não arrebentar o fio, e vou dar mais um nó. Só que esse segundo nó, eu vou dar já prendendo aonde eu vou colocar o meu tassel. Então, neste caso, eu vou colocar no mosquetão. Então, eu já vou prender aqui. Eu posso até colocar o mosquetão depois, mas para já ficar com um espacinho, para ficar mais fácil de segurar, eu já vou prender aqui também. Eu vou prender ele aqui, assim. E aí, eu vou passar por dentro e dar mais um nozinho lá para baixo, só para o meu fiozinho não ficar aqui para cima, aonde vai prender o meu tassel. Então, só para jogar lá para baixo o fiozinho. E aqui eu posso dar 2 nós. Então, 1 e 2. E está preso aqui no lugar onde vai ficar no meu mosquetão. Aqui, depois que eu prendi bem, eu posso deixar umas pontinhas menores, bem pequenininhas. E vou virar para o lado que vai ficar aqui o meu tassel. Eu vou arrumar como se fosse um cabelinho, para ele ficar redondinho. Então, vou trazer um pouquinho aqui pro lado, para cobrir também a lateral, deixar bem alinhadinho, para ficar ele por toda a volta, olha. Aqui é só vocês irem ajeitando mesmo, para ficar igual um cabelinho. Para que ele não fique dividido. A parte onde está o nosso nozinho. Então, coloquem bem assim. E segurem com a mão. Agora, aqui, com um pedaço de fio, eu vou fazer o seguinte. No local onde eu vou deixar mais ou menos, olha, uns 2 dedos aqui. Que vai ser a parte de cima da nossa bolinha aqui do tassel. Vai formar uma bolinha. Eu vou colocar o meu fio aqui virado para baixo, um pedacinho, olha, sem soltar, e fazer um Ezinho aqui, ó, deixar uma alcinha. Desta alcinha, eu vou começar a enrolar. Então, essa primeira precisa ser bem apertadinha, já no formato que ele vai ficar, tá? Então, ó, essa alcinha, ó, segura aqui e passo uma vez aqui a alcinha. Se precisar ajeitar, é neste momento que eu vou ajeitar. Então, ó, esta primeira precisa ser bem apertadinha. Ó, ajeita. Voltei aqui, ó, pro começo do meu Ezinho. Assim. Pode fazer bem apertada. Essa primeira apertada é a que vai segurar os nossos fios. Então, ó, podem puxar. E a partir daqui, eu vou começar a enrolar para que fique bonitinho, ó. Podem fazer também bem apertadinho. Ó, vou puxando bem. A partir daqui, eu já não consigo mexer mais aqui pra cima. Por isso que tem que estar bem ajeitada na hora que eu dou a primeira volta. E agora, eu vou deixar aqui do tamanho que eu quero. Ó, fui aqui pra baixo, até o tamanho que eu quero, agora eu vou voltar. Caso vocês queiram encerrar aqui,
para baixo, fazendo uma vez só, vocês coloquem ao contrário, a alcinha aqui para baixo. Mas como eu vou fechar lá para cima, eu vou fazer mais uma vez aqui. Então, bem apertado. Agora, eu vou cobrindo, que eu já fiz, ó, um do lado do outro, para ficar bem bonitinho. Porque isso daqui é o que vai aparecer. É a parte que vai ficar aparecendo. Ó, enrolo bem, deixo bem bonitinho. E agora, este fiozinho aqui, eu vou passar por dentro do meu ezinho. Assim, puxo meu fio lá pra dentro. E agora, esta perninha aqui do ezinho, eu vou puxar lá pra baixo. Puxo, vou puxar bem. Porque ele vai levar essa pontinha lá pra baixo. Aqui eu já posso cortar meu fio. Corto. E delicadamente eu vou puxar um pouquinho mais o meu ezinho. Ó, cuidado para não puxar tudo de uma vez, ele não pode passar tudo, tá? Ele está aqui dentro, o ezinho preso, puxando o nosso fio lá para baixo. Pronto, escondeu, para de puxar. E o fio agora está misturado junto com os outros. Caso ele fique menor, vocês podem cortar ele bem aqui na beiradinha também para esconder. E olha, o nosso tassel está pronto. Agora, nós só vamos alinhar aqui embaixo, cortando as pontinhas para que elas fiquem todas igualadas. Bom, pessoal, essa é a bolsa finalizada. Eu coloquei aqui a etiquetinha, vocês podem colocar ou deixar sem etiquetinha também, é uma bolsa que fica super elegante, também fica linda sem etiqueta, mas caso vocês tenham, ela dá todo um charme especial. Coloquei também já aqui o tassel e coloquei uma correntinha dourada com mosquetões, que dá para tirar aqui do lado, porque essa é uma bolsa que dá para levar pendurada, tiracolo, ou uma bolsa que a gente pode pegar assim, porque ela fica bem firminha. Ela ficou linda por dentro, com espaço ótimo, olha. Ela não fica aparecendo aonde nós fizemos os acabamentos, fica super elegante. Embaixo, olha, tem um espaço bem legal e ficou maravilhosa, gente. Super estruturada. Essa bolsa ficou com um peso total de 660 gramas. E eu utilizei 360 gramas do fio branco e 300 gramas do fio rosa, fora o tassel, tá? Só para a estrutura realmente da bolsa. Pro tassel vai mais um pouquinho, mas também não é muito. Vocês podem utilizar o tassel até fazendo com sobrinhas. E ela ficou com um tamanho total de 28 centímetros de largura e com 20 centímetros e meio de altura. Ó, 20 centímetros e meio. E aqui, a largura da bolsa, ela ficou com um espaço total de mais ou menos 6 centímetros. Tá? Então, tem um espaço bem legal lá dentro, cabe bastante coisa. E ela também é altinha e super prática de carregar. Bom, gente, espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like pra mim, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, como ficou a bolsa de vocês. E caso vocês façam, me marquem também no Instagram, que eu amo ver o trabalho de vocês. Compartilhem o vídeo com outras pessoas e se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, porque tem muita coisa legal vindo por aí. É isso aí, gente. Fiquem com Deus, um beijo e tchau!